Dando continuidade à nossa aula sobre manipulação de dados em SQL, a gente vai visualizar a execução dos comandos que a gente viu na parte teórica através da ferramenta MySQL Workbench. Então, para isso, a gente vai abrir a nossa conexão com o nosso servidor local, com o localhost. Caso eu não tenha digitado a minha senha, vou digitá-la. IFTM-ETEC. Clicar em OK. E tenho aqui o nosso ambiente para testar os nossos comandos. Então, visualizando aqui do lado esquerdo, eu tenho aqui os bancos disponíveis para manipulação. E para que eu possa escolher o banco que a gente vai continuar a nossa aula, eu posso selecionar o banco que vai ser utilizado. Iria digitar use curso. Então nós vamos utilizar os nossos comandos dentro do meu banco de dados curso. Então até queria lembrar com vocês também antes, pedir para vocês na aula passada exportarem o banco de dados de vocês. Caso vocês precisem importar esses dados, seria clicar aqui em Import, colocar a senha, localizar a pasta aonde os arquivos de importação, o arquivo de importação está. Então, vou clicar aqui em Dump, localizar essa pasta, Jairo Documentos. Tenho aqui dumps. Dentro dos dumps eu tenho aqui algumas datas em que eu fiz esse processo de exportação dos meus dados. Vou colocar aqui que eu quero executar do dia 4/2 de 2014. Vou clicar em OK. Está aqui o banco para eu executar a minha importação. Então, caso eu quisesse importar um backup executado, ia clicar aqui em Start Import. No meu caso, não tem essa necessidade. Vou fechar e vamos treinar os nossos comandos aqui no MySQL Workbench. Então, primeiras operações que eu quero mostrar para vocês, na verdade eu quero relembrar que primeiro eu tenho a minha tabela de curso, meu banco curso, perdão, tem as minhas tabelas. Quero mostrar para vocês que eu tenho aqui a minha tabela de funcionários e que ela tem 4 colunas. Tem o ID, o nome, o salário e o departamento do funcionário. Então quero mostrar para vocês que se eu digitar aqui select asterisco from funcionários, então eu teria que visualizar todos os registros armazenados na tabela de funcionários. Vou clicar aqui no raio, vocês vão ver uma aba de resultados que vai mostrar que eu não tenho nenhum funcionário ainda cadastrado dentro de funcionários. Eu não tenho nenhum funcionário cadastrado ainda. Caso eu queira cadastrar o meu primeiro funcionário, irei usar o meu comando insert. Então, irei inserir na minha tabela de funcionários alguns valores. Eu vou colocar aqui, vou inserir na ordem que está aqui, que os campos foram definidos na minha tabela. Primeiro o ID, depois eu vou definir aqui o nome de um funcionário, vou colocar aqui João Paulo. Vou definir o salário, R$2.000, e vou definir que ele é do setor de TI. Fecho os meus parênteses, ponto e vírgula. Observem que os campos numéricos
não precisam de aspas simples, enquanto os campos caracteres precisam que eu tenha essas aspas simples. Vou clicar aqui no meu ícone do raio. O comando foi executado. Eu tenho o meu usuário inserido no banco. Eu tinha falado com vocês que eu posso, caso queira, colocar a ordem dos meus campos aqui no meu comando. Eu vou separar aqui para ficar mais fácil de identificar. Então, caso eu queira, eu poderia especificar a ordem que eu quero com que os meus valores sejam inseridos no meu banco. Outra observação interessante aqui, outro ponto a destacar, que eu poderia colocar aqui null no meu ID do funcionário. Por quê? Vocês devem se lembrar que a gente colocou o nosso campo ID como campo autoincremento. Então, se é autoincremento, a partir do momento em que eu inseri o meu primeiro ID como 1, estou cadastrando meu segundo funcionário, o ID vai ser 2, automaticamente. Não preciso inserir esse valor. Então, eu vou colocar aqui uma funcionária, Ana Paula, vamos colocar que ela ganha 3.000. Vamos colocar que ela faz parte de um departamento que é a diretoria. Então, vamos clicar aqui no meu raio. Então, foi inserido esse novo valor. Vou cadastrar mais 2 funcionários aqui para que a gente possa ter uma quantidade maior de registros inseridos para que a gente possa trabalhar nos próximos comandos. Eu vou cadastrar aqui um outro funcionário, vou colocar o nome dele de Carlos, vamos colocar que ele ganha R$ 1.800, vamos colocar que ele também faz parte do setor de TI, vou colocar aqui mais um funcionário, vamos colocar aqui o nome, vou colocar aqui Patrícia. Então, vamos colocar que a Patrícia ganha R$ 1.500 e que ela é do setor administrativo. Então, notem que eu estou executando agora 2 comandos de uma vez. Vou clicar aqui no raio e é possível, normalmente vão ser executados os 2 comandos de uma vez. Então, com os meus 4 registros inseridos, vamos refazer aquela operação de visualização dos meus funcionários cadastrados na tabela de funcionários. Então, eu vou clicar aqui no meu raio. Vocês vão ver que eu tenho 4 funcionários cadastrados. Então, os 4 cadastros que eu fiz através do meu comando insert gerou esses 4 registros que vocês estão visualizando na tela de vocês. Visualizem também que o meu campo de autoincremento funcionou normalmente. Cadastrei o ID apenas do primeiro funcionário e todos os outros foram alterados automaticamente. Vamos fazer um teste agora com o comando update. Vamos alterar o salário de um dos meus funcionários. Então, eu vou pegar aqui, pode ser o primeiro funcionário, João Paulo, e vou alterar o salário do João Paulo. Então, vou fazer um update na tabela de funcionários. 7, então alterando o campo salário, vou colocar o meu salário 2.100. Então, caso eu digite o comando dessa maneira, sem a utilização de um filtro,
eu iria alterar, fazer o update de todos os funcionários da minha tabela de funcionários, eu iria alterar o salário de todos eles para 2.100. Não é isso que eu quero. Eu quero alterar apenas de um funcionário. Então eu poderia acrescentar, eu deveria acrescentar aqui a minha cláusula where. Então eu poderia alterar quando, por exemplo, o nome do meu funcionário for João Paulo. Ele tinha um salário de 2.000, estou aqui alterando para 2.100, vou clicar aqui no meu ícone com o raio, o comando foi executado e vamos visualizar o resultado dele através do meu comando select asterisco from funcionários. Então, o salário do funcionário João Paulo foi alterado. Tenho colocado sempre aqui o asterisco, mas eu poderia demonstrar para vocês que eu poderia visualizar apenas, por exemplo, o nome e o salário de todas as pessoas da tabela de funcionários. Então, estou vendo agora só os 2 primeiros campos. Então, eu posso selecionar quais campos eu pretendo visualizar o meu resultado. Há uma observação interessante, vou até executar aqui um Ctrl Z para demonstrar para vocês. Executamos esse comando, fizemos um update do salário do funcionário que tem o nome João Paulo para 2.100. Esse comando não é um comando muito bem feito, porque sempre que eu quero alterar um valor, que eu quero apagar um valor baseado em uma condição, baseado na identificação de um registro, o correto é que eu faça isso identificando meu registro por qual campo? Pelo campo que é o campo único que identifica o meu registro. O campo único que identifica o meu funcionário não é o nome dele. Seria qual campo? Seria o campo, no nosso caso, ID. Então, sempre que eu vou executar essas operações de update, de delete, baseado em uma condição, essa condição tem que ser feita baseada, a identificação do meu registro, ela tem que ser feita baseada na minha chave primária. Então, vamos pegar aqui um outro exemplo do meu comando update. Então, baseado aqui em um cálculo matemático, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou tirar aqui essa minha cláusula where. Então, supondo que eu quero fazer um update da minha tabela de funcionários, alterando o salário, aumentando o meu salário em 10%. Então, eu estaria dessa maneira aumentando, fazendo com que o meu campo salário tenha o valor de salário vezes 1.1. Então, eu vou estar aumentando o salário dos meus funcionários em 10%. Vamos colocar aqui uma condição. Então, vamos ter de conta que eu estou alterando, estou dando esse aumento de 10% apenas para os meus funcionários que façam parte do setor de TI. Eu poderia executar aqui o meu update dessa maneira. Então, atualizar minha tabela de funcionários, aumentando o salário em 10% de todos os funcionários? Não, apenas dos funcionários que façam parte do departamento de TI. Então memorizem mais ou menos os salários que estavam aqui. Então, 2.100, 3.000, 1.800, 1.500. Vou executar o meu comando. E, após isso, vamos visualizar os meus salários.
observem que meu comando de update não funcionou. Então, nesse nosso exemplo, não foi possível executar esse cálculo matemático, e até ele mostra aqui uma mensagem de erro. Não está dando para ver muito legal porque a minha barra estava atrapalhando, mas colocando aqui o meu cursor sobre a mensagem de erro, ele fala que eu estou fazendo um update baseado numa cláusula where de muitos registros sem ser feito pela minha coluna-chave. Então ele me mostra que ele me recomenda que eu faça updates sequenciais, updates de vários registros baseados sempre no meu campo-chave. E não foi o que eu fiz nessa minha operação de update. Nessa minha operação, estava fazendo o meu update baseado em um campo que não é chave. Então eu posso, aqui é uma configuração que pode ser alterada, ele até fala aqui que pode ser alterada em preferências. Na minha opção SQL, Carries and Reconnect. Eu posso alterar para permitir que esses updates sejam feitos baseados em operações que não selecionem valores pelo campo-chave. Então não seria uma operação ideal fazer sem ser pela chave, mas é possível executar. Só para exemplificar esse meu comando, então eu vou colocar aqui pelo campo-chave que eu iria alterar do meu funcionário, primeiro funcionário. Então vamos aqui novamente executar o meu select. Vocês podem ver que o salário dele era 2.100, aumentou 10%, aumentou R$210, e agora eu tenho um salário de 2.310. Vamos inserir mais um registro para que eu possa demonstrar para vocês posteriormente o comando delete. Então, vamos inserir mais um registro na tabela de funcionários. Vamos inserir aqui o valor. Primeiro aqui o meu campo nulo. Meu funcionário Roberto, que ganha R$2.000 e também faz parte do setor de tecnologia da informação. Vou colocar até aqui embaixo, já em sequência, o meu comando select. Vocês vão ver que vai ser inserido mais um registro e automaticamente ele já vai executar o meu comando select, já vai mostrar a nova lista de registros cadastrados. Ele vai executar os dois comandos para mim de maneira sequencial. Então vamos exemplificar. Eu vou tirar aqui esse comando insert e vamos simular uma operação delete. Então, supondo que eu queira agora deletar da minha tabela esse registro que eu inseri, que foi o registro do usuário Roberto. Então, eu ia digitar delete, vou deletar da minha tabela de funcionários quem? O meu funcionário que tem o ID igual a 5. Ou poderia apagar o meu funcionário que tem o nome igual ao Roberto. Então, ele já executou o comando, já listou. Observem que o funcionário Roberto ele já não faz parte mais da minha tabela de funcionários. Então,
Vamos ver aqui, explorar mais algumas possibilidades. Tem muitas possibilidades desse comando select, mas vamos simular aqui que eu quisesse selecionar os meus, visualizar os dados apenas dos meus funcionários que tenham um salário maior que R$2.000. Então eu iria visualizar como resultado, tem aqui o salário dos meus 4 funcionários, apenas os 2 primeiros vão ser visualizados como resultado dessa consulta, porque apenas os 2 primeiros têm um salário maior que R$2.000. Poderia colocar aqui que eu quero saber apenas se o salário for maior que R$2.000 e o setor for o setor de TI. Então agora eu tenho apenas um resultado, eu tenho aqui uma simulação do meu operador lógico end. Então apenas o salário for maior que 2.000 e for um funcionário do setor de TI. Eu vou inserir agora aqui alguns outros valores nas nossas outras tabelas, porque a gente vai precisar dessas outras tabelas em outros momentos das nossas aulas. Então eu vou cadastrar aqui alguns veículos. Então eu vou cadastrar aqui na minha tabela de veículos, abrir aqui as colunas para que eu possa relembrar quais são as colunas existentes nessa tabela. Então vamos inserir aqui o meu primeiro veículo. Vamos falar que ele é do meu funcionário que tem, vou fazer uma coisa legal, que tem o meu código de funcionário número 8. Tem um carro que é um Gol, e vamos colocar aqui que a placa desse carro é ABC 1234. Eu vou executar e vou até clicar para executar de novo para que a gente possa visualizar a mensagem de erro melhor aqui na frente. Deu uma mensagem de erro em que ele fala que eu tenho um problema aqui na minha... na verdade eu tenho um problema de sintaxe, porque faltou aqui uma aspa simples. Vou executar de novo para que vocês possam ver o erro 1452. Me fala que eu não posso fazer um update porque eu estou desrespeitando a minha chave estrangeira. Por que desrespeitando a minha chave estrangeira? Porque eu não tenho um funcionário que tem o código 8. Então eu estou querendo cadastrar o meu funcionário ID com o código 8, sendo que eu não tenho um funcionário com esse código 8. Então esse comando não é possível de ser realizado. Só posso cadastrar um veículo para um funcionário que esteja cadastrado na minha tabela de funcionários. Caso contrário, eu vou estar violando o relacionamento que eu criei anteriormente. Então eu vou trocar aqui o dono para ser o funcionário com o código 2. E aí não vai dar erro. Vou cadastrar aqui mais 2 veículos para que a gente possa utilizar posteriormente. Vou colocar aqui para o meu funcionário número 3 um novo Uno. Vou colocar aqui uma placa ARX 5656. Vou cadastrar e vou cadastrar aqui um outro veículo. Pode ser também para o meu funcionário com o código 2. Vou cadastrar aqui um Ford Focus. Vou colocar aqui a minha placa KLM 7890. Vou cadastrar e vamos visualizar o resultado, o que eu tenho cadastrado na minha tabela de veículos. Por último, vou cadastrar também
alguns registros na minha tabela de salários. Vamos ver aqui, relembrar as colunas que ela possui. Então eu vou cadastrar aqui alguns cargos. Então, vou cadastrar analista júnior com salário inicial de R$ 1.000, final de 2.000. E vou colocar também o meu analista pleno, supondo que ele ganhe como faixa inicial 2.001, final 3.000. E vamos também colocar aqui o meu select para que eu possa visualizar o resultado desse comando. Ele deu um erro, mas na verdade é porque não digitei aqui a palavra values. O comando estava incompleto. Agora está aí cadastrado as nossas faixas salariais para que a gente possa usar nas próximas aulas.